Fica à vontade. Amém, pastor Alessandro. Para mim também é uma alegria muito grande. Eu quero cumprimentar o amado, a esposa que está aí junto do irmão, o presbítero Lucas, o obreiro Elismar, todos que estão no Google Meet, também os que estão através do Facebook, através do YouTube. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, participar, mais uma vez, estar falando a respeito do tema família. E nós esperamos em Deus que aquilo que vai ser refletido aqui, os princípios que vão ser passados, possa trazer edificação na vida de todos os participantes. Amém. O senhor pode ficar à vontade, pode começar. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, e nós estamos aqui numa transmissão de uma palestra online, falando a respeito do tema o cuidado com a família em tempo de isolamento social. Essa palestra, ela é promovida pela Assembleia de Deus, a congregação Mandacaru, em Jequié, no estado da Bahia, que tem como pastor o pastor Alessandro Oliveira. Desde já eu envio um forte abraço ao pastor Alessandro Oliveira, sua família, e extensivo também a todos os irmãos que nesse momento estão sintonizados através do Google Meet, também através do Facebook, através do YouTube, os que terão acesso após também. E nós vamos abordar então esse tema, relembrando que o tema é o cuidado com a família em tempo de isolamento social. Nós vamos, obviamente, usar um texto das Sagradas Escrituras para embasar aquilo que nós vamos transmitir, e aqueles que puderem acompanhar com a sua Bíblia aberta, o texto que nós vamos fazer uso é o conhecido Salmo da Família, que é o Salmo 128, e nós vamos estudar aqui nessa transmissão dos versos 1 ao 4. Então nós vamos discorrer desde a epígrafe, desde o título e esses 4 versículos, fazendo aplicações dentro da proposta do tema, que é falar a respeito do cuidado com a família, nesse período que o Brasil e boa parte do mundo está vivendo de pandemia, de isolamento social. Quais são os princípios que nós podemos extrair de tudo isso? Então, antes de adentrar no Salmo 128, algumas considerações iniciais muito importantes. A primeira é, podemos aprender algo concernente a tudo isso que estamos vivendo e estamos passando? Ora, Romanos 8:28 diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Então, significa que um período como esse que nós estamos vivendo, de quarentena, de isolamento social, nós podemos extrair algo positivo disso, apesar de todas as dificuldades, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algumas dessas coisas, nós vamos estar trazendo dentro dessa transmissão. Então, a primeira consideração que gostaria de fazer, atente bem para isso. Nós estamos com várias pessoas agora online juntamente conosco, através das diversas ferramentas, e é uma maravilha poder utilizar essas ferramentas para trazer uma mensagem de fé, de esperança, porque Deus é criador, o diabo é imitador. A única coisa que a Bíblia diz que é a criação do diabo é a mentira. João 8:44, não é? Então, Deus sendo criador, o homem foi criado à sua imagem e semelhança e também cria coisas. E essas coisas não são boas nem más em si mesmas, mas o uso que se faz. Então, nós estamos usando o quê? A tecnologia para levar uma mensagem de fé, de esperança, e nesse momento está, mais uma vez, falando a respeito da família. Então, dentre essas pessoas todas que estão conosco, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Eu gostaria que, inicialmente, nessas palavras introdutórias, você fizesse uma avaliação do seu casamento e da sua família dentro desses 2 aspectos que nós vamos colocar. Toda vez que fala-se sobre casamento ou sobre família, nós podemos separar as pessoas em 2 grupos de pessoas. Você pertence a qual dos 2 nesse momento da transmissão? O primeiro grupo é aquela que atualmente está vivendo uma crise no seu casamento, ou uma crise na sua família. Os irmãos são capazes de acreditar que nós podemos ter alguém conosco nesse exato momento que está passando um dilema no seu casamento, um problema em alguma área na sua família, e essas pessoas estão conosco nesse momento da transmissão? Você é capaz de acreditar que existem pessoas assim? E se existem, glória a Deus por isso. Por quê?
Porque nós não estamos aqui para entretenimento, nós estamos aqui porque há um Deus nesse lugar, que conhece a nossa necessidade e tem a palavra certa, da maneira certa, no momento certo. Lembrando, para aquelas pessoas que atualmente estão vivendo algo na sua família, uma crise em alguma área, eu quero trazer a lembrança de algo muito importante. O que é? O ministério do Senhor Jesus começou aos 30 anos. E foi de 3 anos e meio. Se isso aqui fosse uma escola bíblica de obreiros, eu iria focar para uma outra área. Eu ia dizer que Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Hoje tem gente que quer se preparar 3 meses para um ministério de 30 anos. Não vai dar certo. Então é importante não pegar atalho, cumprir cada fase do que Deus tem na vida de cada um. Mas dentro da proposta casamento e família, no ministério do Senhor Jesus, nos 3 anos e meio de ministério, o primeiro milagre dos muitos que ele realizou foi numa festa de casamento. Caná da Galileia, João, capítulo 2, minha esposa Eliane e eu já tivemos oportunidade algumas vezes de estar nesse lugar, de renovar lá os nossos votos do casamento. E lá foi o primeiro milagre. Por que numa festa de casamento? A grande mensagem aí é a seguinte: Jesus quer fazer parte da família. E eu faço uma pergunta aos participantes. Jesus tem sido bem-vindo no seu lar? Tem sido bem-vindo em todos os cômodos do lar? Porque o sábio disse em Eclesiastes, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quais são essas 3 dobras? Os cônjuges e o Senhor Deus selando essa aliança. Mas lembre-se que eu estou falando da primeira categoria de pessoas que podem estar conosco e ter acesso à transmissão, aqueles que estão vivendo um problema no seu casamento ou na sua família. Eu quero chamar a atenção para uma segunda questão, qual é? O primeiro milagre do Senhor Jesus não foi ressurreição de um morto de 4 dias cheirando mal. O primeiro milagre não foi dar vista a um cego de nascença. O primeiro milagre foi o milagre da transformação. Transformação da água em vinho. Que isso quer dizer conosco nessa transmissão, focando o casamento e focando a família? A boa notícia para todos é que o Jesus que transformou lá, continua transformando até os dias de hoje. Quem sabe essa transmissão, ela não vai mudar tudo hoje, mas a partir dela pode dar-se início a um processo de transformação em muitos casamentos, em muitas famílias, desde que se coloque em prática aquilo que está sendo passado. A segunda categoria de pessoas, que sempre que abordamos o tema casamento e família, é possível que elas estejam conosco também. Será que é o seu caso? Quem são essas pessoas? Aquelas que já vivem bem na família, já vivem bem no casamento. Então essas pessoas, e eu acredito que há muitos aí nos ouvindo que já vivem bem, que o seu casamento, sua família já é uma antessala do céu, então você pode desligar a transmissão e sair? Não. Por quê? Porque você já descobriu que não tem nenhum casamento ou família que esteja tão bem que não possa ser ainda melhor. Então você fica porque você vai ouvir alguma coisa que, se colocada em prática, vai fazer com que aquilo que já é bom seja ainda melhor. Então olha que maravilha estarmos realizando um trabalho como esse. A segunda colocação que eu quero fazer aqui, antes de adentrar na epígrafe, no título do Salmo 128, nós somos sabedores do tempo que nós temos aqui e vamos usar com sabedoria e de uma forma bem prática esses preciosos momentos. A segunda consideração que eu quero fazer é a seguinte: hoje, com a tecnologia, é muito fácil você encontrar informação sobre qualquer coisa. Tem aí o Google, as ferramentas de pesquisa, mas eu chamo a atenção que é muito importante ver a fonte da onde estamos colhendo a informação. A fonte é muito importante. A gente não pode sair acreditando em todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque os irmãos estão ouvindo o pastor Aguinaldo Betti falar a respeito de casamento e família. Quais são as 3 fontes que eu utilizo quando Eliane e eu ministramos ao redor, já rodamos esse Brasil todinho, 14 países, levando essa mensagem, encontro de casais, conferência de família. Quais são as 3 fontes que nós utilizamos? A número 1, e não poderia ser diferente, o manual do Criador, o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada. Porque ninguém entende mais da coisa criada do que quem criou. E quem nos criou foi Deus. E Deus que instituiu a família. É Deus que instituiu
o casamento. Então, quando a gente compra um equipamento, ele vem junto um manual. E o manual nós podemos chamar de, e na verdade se chama Manual do Fabricante. Manual do Fabricante. Deus, quando nos criou, também nos deu um manual. É o manual do Criador, é o manual do fabricante. Então, a nossa primeira fonte é a Bíblia Sagrada. E aqui eu estou apontando para algo muito importante. Tem um microfone, o Lucas Elismar, ligado, acho que é Jorge Miranda, que está pegando na transmissão aqui. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ter, Deus cria uma coisa, e está escrito assim, e viu Deus que era bom. Cria outra coisa, e viu Deus que era bom. Quando cria tudo, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e não era só bom, era muito bom. Em Gênesis 2,18, é a primeira vez que Deus vai dizer assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante. No manual do Criador, o Criador no primeiro capítulo diz isso é bom. No capítulo 2 ele diz isso não é bom. E o que é que Deus passa fazendo de Gênesis 3 a Apocalipse 22? Passa nos mostrando o que é bom e o que não é bom. Maridos que estão conosco nessa transmissão, quando Deus disser no manual, marido, faça isso que é bom, pode fazer que vai ser bênção. Mas se Deus disser, marido, fique longe disso, pode sair fora porque vai ser problema. E assim esposas, e assim pais, e assim filhos. E nós vamos dar alguns exemplos práticos de como isso acontece. A segunda fonte que eu procuro utilizar ao ministrar sobre casais e família, Eliane e eu somos casados há 32 anos. Nós completamos em janeiro desse ano 32 anos de casados. Será que 32 anos de casado dá para aprender alguma coisinha? Eu acredito que sim. Não dá para aprender tudo. Nós vamos aprender até o último dia. Mas alguma coisa deu para aprender. E isso que temos aprendido, nós temos procurado compartilhar com o máximo de pessoas nos lugares mais distantes para a glória de Deus. Uma coisa importante dizer, Eliane e eu nunca procuramos passar uma imagem de perfeição ao ministrar para casais e para famílias. Sabe por quê, irmãos? Essa perfeição não existe. Quando nós renovamos os nossos votos em Caná da Galileia, que eu mencionei agora há pouco, lá em Israel, eu usei a seguinte frase, eu disse assim, Eliane e eu somos imperfeitamente perfeitos um para o outro. Você consegue entender essa frase? Essa frase é uma realidade no seu casamento? Eu disse assim, Eliane e eu somos imperfeitamente, porque nenhum de nós dois é perfeito. Ela é mais perfeita do que eu. Mas somos perfeitos um para o outro. Você quer ver como isso é uma realidade? Quantos casados e casadas nós temos aqui nessa transmissão? Olhe para o seu casamento agora e veja se não é assim. Um é mais falante, outro é mais quietinho. Veja se não é assim. Um tem facilidade para mexer com dinheiro, outro não tem tanta facilidade assim. Um é organizado, outro não é tão organizado assim. Um é acelerador, vamos fazer, vamos projetar. O outro é freio. Não é melhor a gente ver direitinho? Analisar? Aí você está ouvindo essa transmissão e nisso nós nos completamos. Então casais não são competidores, casais são parceiros. Antes de casar é eu, depois de casar é nós. Porque se é bênção, respinga nos dois. E se é problema, respinga nos dois também. Terceira fonte que eu tenho procurado usar. Pastoreei 20 anos. Setores. Na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Campinas, estado de São Paulo, igreja a qual eu pertenço. Atualmente, nós temos nos dedicado 100% a viajar todo o Brasil e uma porção de países, levando a mensagem na área da educação cristã, na área do casamento e na área da família. Mas os 20 anos de pastorado nos deu uma excelente base
de conhecer e saber o que acontece nos casamentos, nas famílias, por causa dos aconselhamentos pastorais. Então, essas são as 3 fontes daquilo que você está ouvindo nesse momento. Bom, tendo dito isso, nós podemos adentrar ao Salmo 120. Primeiramente, na epígrafe, se você está com a Bíblia aberta, no início da transmissão, o pastor Alessandro fez uma leitura já em Gênesis 12, verso 3, a parte final, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e ele disse que estava lendo na tradução da revista, na versão revista e corrigida, não é isso? Muito bem, nessa mesma versão, o título do Salmo 128 é o seguinte: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Lembre-se que a base da nossa reflexão aqui é o Salmo 128, do verso 1 ao 4. E o título é: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Meus irmãos, minhas irmãs, eu chamo a atenção para algo muito importante aqui nesse título. Aqui estão as 2 coisas mais importantes que existem. Quais são as 2 coisas? Deus e depois a família. Deus não exige só prioridade. Deus exige exclusividade. Ou Deus é o primeiro na nossa vida, ou ele não é na nossa vida. Então, Deus não exige só prioridade, exige exclusividade. Agora, biblicamente, depois de Deus, quem vem? A família. E lembre-se que nós estamos agora num tema, o cuidado com a família em tempo de isolamento social. É importante esse cuidado? É importante no tempo de isolamento social e é importante em qualquer época. Porque, biblicamente, depois de Deus, vem a família. Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha a seriedade dessa palavra. Adentrando mais de perto dentro do tema família, estamos falando sobre prioridade. Eu quero chamar a atenção que dentro da família existe prioridade também. E para nós termos cuidado da nossa família, é muito importante entender as prioridades e entender os papéis que Deus designou para cada membro da família. Vamos já introduzir isso e nós já estamos de algo muito importante. No Novo Testamento, isso. Mas sabe o que nós temos? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, isso é muito sério. A prioridade de nós, maridos cristãos, a nossa esposa. Muitas esposas pensam que são os filhos. Mas não. É o marido. Por quê? Os filhos nós criamos para os outros. Do jeito que começa, é o jeito que termina. Começa com 2, termina com 2. Os filhos é o ciclo normal da vida. Vão bater asas e voar. É o ciclo normal da vida. Por que essa palavra é tão importante? Nós estamos procurando incluir nessa ministração da família, toda a família. Portanto, marido, esposa, pais e filhos. Toda a família vai estar incluída nesse resumo. Sabe por que é importante essa palavra, esposas? Que a prioridade é o marido e não os filhos? Porque os filhos vão cumprir o ciclo normal da vida, vão bater asas e voar. E as mulheres que não priorizam essa ordem bíblica, quando os filhos vão embora, ela olha para o marido e diz, e agora, o que a gente faz? Fica um vazio e começam os atritos e os dilemas. Mas quando cada um já cumpre essa prioridade bíblica, quando os filhos casam e vão embora, um olha para o outro e diz, missão cumprida. Agora vamos aproveitar mais, curtir mais ainda. Então é importante estar alinhado com esses princípios da palavra de Deus. Agora, qual é a prioridade dos pais? São os filhos. Os filhos vêm antes dos amigos. O reino de Deus vem antes dos nossos interesses. Então aí estão as prioridades. Então guarde bem essa introdução do Salmo 128. Na epígrafe, aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. O que é mais importante que existe? Deus. E depois, família.
E dentro da família, quais são as prioridades? A do marido é a esposa, a da esposa é o marido, e dos pais são os filhos. Se você está com a Bíblia aberta, eu gostaria de pedir para que você olhasse no verso 1. Agora, nós vamos até o verso 4 nessa reflexão. Eu vou ler completo o verso 1, mas depois vou comentar por partes. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Algumas considerações sobre o verso 1. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado não é só feliz, é mais que feliz. Assim como a Bíblia não diz que nós somos só vencedores, ela diz que nós somos o quê? Mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque no mundo, para um ganhar, outro tem que perder. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a minha vitória é a sua vitória. A sua vitória é a minha vitória. Eu pertenço à Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. A vitória da igreja de Campinas é a vitória da igreja de Jequié, na Bahia. A vitória da igreja aí é a nossa vitória. Porque nenhum de nós está construindo o próprio reino. Nós estamos construindo o reino de Deus. Agora, onde entra a aplicação da família? No bem-aventurado aqui no início. No seguinte, estamos falando mais que feliz. Irmãos, irmãs, você sabe por que muitas pessoas ficam frustradas no casamento e na família? Eu vou dizer para você por quê. Porque esperam que os outros nos dê o que só Deus pode dar. Como assim? O marido espera toda a fonte da sua felicidade na esposa. A esposa espera toda a fonte da sua felicidade no marido. Os pais esperam toda a fonte de felicidade nos filhos. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o marido, a esposa, pais, filhos, são um braço dessa felicidade. A nossa felicidade vem do Senhor. Por isso o Salmo da família começa falando: bem-aventurado, muito feliz. Quem é? Aquele que teme ao Senhor. Esposa, você vai ficar frustrada se entender que a tua felicidade vem exclusivamente do seu marido. Marido, da esposa. Pais, ficaremos frustrados se pensar que a nossa felicidade vem dos filhos. Isso tudo são braços dessa felicidade. Mas quem nos preenche é Deus. A nossa felicidade vem do Senhor. Por isso que o Salmo da Família começa dessa maneira. Vamos seguir? Bem-aventurado aquele. Essa palavra aquele é muito significativa aqui. Por quê? Porque aqui não é feita acepção de pessoas nenhuma. Deus está dando oportunidade para quem ser feliz? Quem quiser. Quem quiser colocar em prática estes princípios. Então, quem é o bem-aventurado? Aquele. Eu, você. Olha, casais, famílias que estão conosco. Todos estão ouvindo a mesma mensagem. Todos estão ouvindo os mesmos princípios. Agora, todos colocarão em prática da mesma maneira? Essa é a grande questão. Por isso que a oportunidade é para todos. Deixa eu te dar um exemplo dentro disso. Eliane e eu voamos em média 100 vezes no ano. Obviamente não agora, no tempo de quarentena, de isolamento social. As agendas estão adiadas e sendo remarcadas. Mas nós voamos em média 100 vezes por ano. Em todos os voos. A comissária diz o seguinte: você já sabe, mas não custa lembrar. Quem voa sabe que ouve isso constantemente. Você já sabe, mas não custa lembrar. Aí ela vai falar todo aquele sistema de orientação quanto à segurança. Pastor Aguinaldo, mas o que isso tem a ver com o que o pastor está dizendo aqui, aquele, oportunidade para todos? Eu estou dizendo, casais e famílias, que o que eu estou compartilhando aqui não é nenhuma revelação extraordinária, é o óbvio. São princípios que nós já sabemos. Você já sabe, mas não custa lembrar.
E por que não custa lembrar? Porque a grande questão é, estamos colocando em prática esses princípios na nossa vida? Jesus disse, quem ouve e pratica está construindo a casa sobre a rocha. Quem ouve e pratica. Muito bem, vamos seguir mais um pouco. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quero chamar a atenção aqui sobre o teme ao Senhor. Estou comentando cada parte. Nós estamos só no resumo, mas é um resumo bem claro, prático, bem objetivo. Quem sabe, como o pastor Alessandro disse, um dia presencialmente aí na igreja de Jequié, no estado da Bahia, a gente avança todas essas questões aí nas questões da educação cristã também. Mas continue acompanhando esse resumo. Que teme ao Senhor. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Nós, pais, não gostaríamos que os nossos filhos tivessem medo de nós. Nós queremos respeito, consideração. Com o Pai Celestial não é diferente. Você sabe onde está a resposta na Bíblia do que é temer a Deus? Provérbios 8:13. Diz assim, o temor do Senhor é aborrecer o mal. O que é temer a Deus? Odiar o mal, se afastar do mal. Quem é que teme a Deus? Quem ama as coisas que Deus ama e se afasta das coisas que Deus abomina. Provérbios 8:13 é a definição do que é temer a Deus. O que isso tem a ver com a família? Muitas aplicações eu poderia fazer. Eu vou chamar a atenção só sobre a vigilância e o perigo das redes sociais para a família de uma maneira geral. Meus irmãos, o WhatsApp é do diabo? Não. Nem o Facebook. O WhatsApp pode ser usado como uma ferramenta de bênção na vida das famílias? Sim. Mas pode destruir um casamento também? Sim. Casados que estão conosco, cuidado com certas conversas nas redes sociais. Tem coisas que começam de uma forma ingênua, mas um abismo chama outro abismo. Há coisas que começam de uma forma inocente, mas um abismo vai chamando outro abismo. Não é para nós casados certas conversinhas em redes sociais. Meninas solteiras, cuidado também, porque a mulher é afetada pelo que ouve e pelo toque principalmente. E há rapazes PhD em falar o que você quer ouvir e escrever o que você quer ler. Exerça a vigilância. Mateus 26:41 diz, vigiai e orai. O Espírito Santo colocou vigilância antes da oração, porque tem gente que ora, mas não vigia. Então é muito importante a questão da vigilância no casamento e na família de uma maneira geral. E ainda sobre essa tecnologia, eu disse no início que a primeira coisa que Deus viu que não era boa, não é bom que o homem esteja só. Eva não foi criada primeiramente para procriação. Eva foi criada para resolver um problema de solidão. Não é bom que o homem esteja só. Casais. Quantos casais moram debaixo do mesmo teto, mas se sentem sós? Porque não tem comunicação. Famílias. Pais e filhos. Quantos pais e filhos moram debaixo do mesmo teto, mas se sentem sós? Porque não existe o quê? Comunicação. Um dos aprendizados nesse tempo de pandemia é que forçosamente as famílias têm precisado estar um tempo maior dentro de casa e estão conseguindo compreender a importância da convivência familiar. As famílias que estão tendo bastante atritos nessa convivência, não é a convivência que trouxe isso. A família já era assim. O tempo de isolamento só fez aflorar aquilo que já era uma realidade na vida dos casais e das famílias. Porque, meus irmãos, as circunstâncias, elas simplesmente faz trazer para fora aquilo que nós somos na essência. Não é? Então, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O último comentário sobre o verso 1. Anda nos seus caminhos. Quero comentar aqui o anda e falar da importância
de amizades. Jovens que estão conosco, porque lembre-se que é uma ministração voltada para a família e nós não queremos deixar de fora ninguém. Portanto, casados, solteiros, marido, esposa, pais e filhos, um pouquinho para cada um, né? Nesse resumo, e não queremos deixar ninguém de fora. Se há solteiros e solteiras, e eu penso que haja conosco, cuidado com as amizades. Todas as amizades alimentam uma força ou uma fraqueza nossa. Toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Os antigos diziam assim: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Esse ditado é verdadeiro. Está até na Bíblia, em Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Quem sabe essa mensagem vai chegar a jovens que acreditam que Deus tem algo nas suas vidas, um projeto. Então, uma das coisas que você precisa fazer é: jovem gosta de andar com jovem, é normal. Mas jovem que sabe que Deus tem algo na sua vida, vai ter amizades mais maduras também. E essas amizades mais maduras vão fazer diferença. Como assim? O jovem Josué andava com quem? Com o velho Moisés. Olha quem foi Josué depois. É um grande aprendizado. Ainda dentro da questão de andar, o Salmo 1, muito conhecido, diz assim, no verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha 3 palavras-chave aqui: anda, detém e assenta. Primeiro começa a andar junto, depois começa a parar nos mesmos lugares, e depois começa a fazer as mesmas coisas. Quantos estão conosco aqui que teria pelo menos um caso para contar de alguém que se deu mal por andar com quem não devia andar? Essa palavra é muito importante. Bom, vamos seguir. Se você está com a Bíblia aberta, você poderia adentrar comigo no verso 2 e extrair mais alguns princípios aqui. Eu vou ler completo o verso 2, do Salmo 128. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Qual é a parte que eu quero chamar a atenção? Esse tempo de pandemia, isolamento social e tudo que essa pandemia tem trazido, tem mexido com a área financeira das famílias. A quantos eu estou me dirigindo que estão sofrendo sérias consequências dentro da área financeira por causa do isolamento social? Quantas pessoas têm perdido emprego? Quantas pessoas que têm o seu próprio negócio e o seu negócio tem sofrido também? Não é verdade? Então vamos falar um pouquinho e aplicar isso dentro da questão da família, nesse verso que diz: pois comerás do trabalho. Algumas considerações. Primeira delas, o Deus que mandou trabalhar também mandou descansar. O Deus que mandou descansar também mandou trabalhar. Cada coisa no seu devido lugar. Não é verdade que tem gente que só trabalha? Não pense só nesse momento que nós estamos vivendo, mas a vida de uma maneira geral. Não há pessoas que trabalham de domingo a domingo, de sol a sol, que não param nunca. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Porque esse período não tem permitido. E está fazendo com que as pessoas reflitam a respeito disso. A Bíblia é um livro de princípios. E quem fere um princípio bíblico será ferido pelo princípio. Quais são as consequências de quem só trabalha e não para nunca? São 2 consequências. Na família. Por isso estamos fazendo essa aplicação. Porque quem só trabalha de domingo a domingo, de sol a sol, não para nunca, essa pessoa será ausente na família. E essa ausência fará falta? Sim. Daqui a pouco, um pai cria uma criança, que agora é um adolescente. Daqui a pouco os dois se encontram e dizem: ô, tudo bem, quem é você? Ele diz: sou seu filho. Não viu crescer. O tempo passou. E eu digo para os irmãos, nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na família. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na família. Não é sobre isso que nós estamos falando? Cuidado com a família.
Os princípios que estamos passando vale para esse tempo de isolamento social, mas vale para toda a vida. Sabe por quê, casais e famílias? Aproveite esse tempo de quarentena, de isolamento social, para criar bons hábitos. E depois que tudo isso passar, esperamos em Deus que tudo isso logo passe, e depois que tudo isso passar, prossiga com esses hábitos adquiridos durante esse período. Eu vou falar sobre um deles no final dessa reflexão. No final dessa reflexão, eu vou falar de um hábito. Eu quero incentivar a todas as famílias que estão conosco a criarem nesse tempo de isolamento social. Bom, qual é o segundo preço que alguém que só trabalha e não para nunca, nunca descansa, vai sofrer provavelmente? Na saúde. Por quê? Porque a vida é constituída de anos de semeadura e anos de colheita. E muitas doenças da velhice poderiam ser evitadas. Muitas doenças. Prestemos atenção a esses preciosos conselhos. Então, pastor Aguinaldo, qual é uma receita para uma boa saúde, já que nós estamos nesse assunto? Veja bem, isso é importante para todos, para a família de uma maneira geral. 3 coisas básicas são a receita para uma boa saúde. Boas noites de sono restaurador. Boas noites de sono restaurador. Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu nos fazes habitar em segurança. Eu quero me dirigir agora a uma pessoa, uma palavra específica para o teu coração. Você veio para essa transmissão muito ansiosa, demais, demais. E eu quero dizer para você que a ansiedade é a mente indo mais rápido que a vida. Então, atente bem para isso. Quando terminar esse dia, agradeça a Deus o dia e durma uma noite de sono restaurador, porque o Deus que cuidou de você até aqui prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entrega a Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Glória a Deus. Segunda receita para uma boa saúde: alimentação saudável. Irmãos, tem um pão nosso de cada dia e tem o veneno nosso de cada dia. Só que a gente não dá atenção ao veneno nosso de cada dia. Sabe por quê? Porque não mata no dia seguinte. Vai matando a médio e longo prazo. Então a gente não dá atenção. E terceira receita para uma boa saúde: evitar uma vida sedentária. Que mais falar a respeito de finanças? Do trabalho. Bom, antes disso, eu preciso colocar uma coisa aqui. Tem gente que não só trabalha, mas só descansa. Você conhece alguém assim? Que acorda às 5 para meio-dia. E a primeira fala é o que tem para comer. Quando come, fica aí meio pesado, vai tirar um cochilo. Para esse aí, a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso e aprende os seus caminhos. Eu não me refiro a alguém que perde o emprego, alguém que está orando a Deus, enviando currículo, batendo na porta, não é nada disso. Que é quem gosta do negócio. Também vai ter consequência. 2. A número 1. A pobreza, de uma maneira geral, porque Deus não abençoa quem leva a vida de braços cruzados. Deus disse para Josué: aonde colocar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Que é o mesmo que dizer o seguinte: fica só de braço cruzado para ver se vai ter alguma conquista. Não é? Tem que descruzar o braço, tem que se mexer, tem que ter atitude. A própria palavra oração termina com ação. Não é? Qual é o segundo preço que o preguiçoso vai pagar? Algum vício, porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Agora, uma outra colocação a respeito. O que eu vou dizer agora, irmãos, é muito sério e é muito importante guardar esse princípio, entender esse princípio que eu vou estar trazendo agora. Qual é o princípio? É este aqui. Eu estou me dirigindo a alguém que nesse ano de 2020 já foi provado? Levanta a mão aí. Tem alguém aí que nesse ano de 2020 já foi provado pelo menos uma vez? É o seu caso? Aí você está pensando: pastor, uma vez eu fui provado uma porção de vezes.
E é verdade. Prova existe. Mas eu quero chamar atenção para algo muito importante. Eu vou aplicar na finanças aqui, que estamos falando do trabalho, no verso 2, e já seguindo daqui a pouco para o verso 3. Toda turbulência, toda tempestade, todo vendaval que se abate sobre a nossa vida, tudo nós chamamos de prova. E prova existe. Mas a maior parte não é prova. A maior parte é consequência. Porque aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Ainda que não vou aprofundar aqui, porque não é um encontro de casais, não é uma palestra específica para casais, mas Eliane e eu, quando é só para casais, nós aprofundamos. Você sabia que no nosso casamento, quase a totalidade das tempestades que vivemos até hoje, ou vamos viver daqui para frente, é consequência e não prova de duas coisas. Algo que estamos fazendo e temos que parar de fazer, porque está trazendo consequência. Ou algo que não estamos fazendo e temos que começar a fazer, porque por não fazer está trazendo consequência. Bom, como nós não vamos aprofundar especificamente a questão de casais, mas abrangendo a família de uma maneira geral, eu pergunto aos irmãos e às irmãs que estão conosco nessa transmissão, através do Google Meet, através do Facebook, através do YouTube. Se a área financeira estiver com problema na família, vai mexer com a família? Sim ou não? Vai mexer muito ou vai mexer pouco? Muito. E a resposta de todos é que mexe sim. E mexe muito. Eu vou dizer para você quanto mexe. A segunda causa de divórcio no Brasil são as dívidas. A primeira é a infidelidade conjugal. A segunda são as dívidas. Então mexe bastante. E aonde entra a prova e consequência? A maior parte das pessoas que se endividam não é por prova. Obviamente, esse período de pandemia está mexendo bastante nas finanças das pessoas, e não necessariamente como consequências, mas como uma consequência maior disso que o Brasil e boa parte do mundo está vivendo. Mas a questão de endividamento, quase na totalidade, não é uma prova, é uma consequência de falta do controle do orçamento doméstico. Então, os casais que estão conosco e já têm um planejamento, já fazem um controle do orçamento doméstico, prossiga. Mas quem não faz, inicie. Planilha Excel, papel sulfite, caderneta, não importa a ferramenta, mas marque tudo que entra, marque tudo que sai, para quando viver um período como esse que nós estamos vivendo, ter clareza sobre a área financeira e saber aonde pode cortar, aonde pode diminuir. Dentre as formações de nível superior que Deus tem me permitido ter até o presente momento, uma delas é na área da administração, com especialização em gestão financeira. Por isso procuramos ajudar também os casais, famílias e empresas dentro dessa área financeira. Muito bem. É o suficiente para esse ponto? Você poderia me acompanhar na leitura? Nós vamos concluir no verso 4. Verso 3 do Salmo 128. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Nesse verso 3 aqui, eu quero colocar aqui marido, esposa e os filhos. Nesse verso 3. Uma breve reflexão a respeito do marido, da esposa e dos filhos, aplicada à proposta dessa palestra online. Como o texto começa aqui com a esposa, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, eu quero me dirigir agora especificamente às esposas que estão conosco. Depois vem os maridos e depois os filhos. Concernente às esposas, por que no Salmo da Família diz que a mulher será como árvore frutífera aos lados da casa, e não à frente e nem atrás da casa, mas aos lados?
Porque essa é a posição original que o Criador fez. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, ajudadora, aquela que está ao lado. Aonde está a mulher abençoada do Salmo da Família aqui? Ao lado. A geração passada colocava a mulher atrás do homem. E as outras gerações. Esta geração está colocando a mulher à frente do homem. Nenhuma coisa nem outra é boa. Há movimentos em que mulheres desejam ser e fazer o que um homem é e faz. E aonde está a ironia e o contrassenso disso? É que a mulher foi criada justamente para ser o que o homem não pode ser e fazer o que o homem não pode fazer. Far-lhe-ei uma ajudadora, aquela que vai estar ao lado. Essa é a primeira colocação. Você já ouviu falar na palavra bicéfalo? É um corpo com duas cabeças. Eu te pergunto, qual dos dois é melhor? Um corpo com duas cabeças ou um corpo sem cabeça? Bom, a melhor resposta é que nenhuma coisa nem outra. É bom um corpo e uma cabeça. Na constituição da família, não tem essa questão de quem é maior ou menor. Quem é mais importante ou menos importante. É simplesmente uma questão de papéis. Aquele que criou a família, aquele que instituiu a família, designou os papéis. E eu queria que você glorificasse comigo agora, nesse momento da transmissão, dizendo o seguinte: eu louvo a Deus pela igreja do Mandacaru, Jequié, no estado da Bahia, que está promovendo essa palestra, porque o diabo não brinca de ser diabo, e a igreja não pode brincar de ser igreja. E o que ele mais tem procurado fazer é a sua missão: roubar, matar e destruir. Mas eu digo que você pode glorificar a Deus comigo durante essa transmissão. Em que sentido? Quando estamos realizando esse trabalho, a igreja está proclamando mais uma vez: família ainda é projeto de Deus. Família ainda é um tesouro que precisa ser preservado. E a igreja está, mais uma vez, dando uma contribuição, trazendo esses princípios maravilhosos. Muito bem. Caminhando para a parte final, que nós vamos concluir no verso 4, ainda sobre esposa, gostaria de falar: as mulheres têm uma certa dificuldade com o tema submissão. Talvez por não entender o assunto. O que é submissão? Entre muitas coisas, é submissão. É estar debaixo da mesma missão. É como se Deus olhasse para Adão e dissesse: Adão, meu filho, eu tenho uma missão para você, mas você não dá conta sozinho, mas eu tenho a solução. Eu vou colocar alguém do seu lado, e esse alguém vai te ajudar a cumprir a missão. Olha que posição honrosa que Deus deu para a mulher. E se as esposas me dissessem: pastor Aguinaldo, diga mais alguma coisa sobre isso, que é interessante esse assunto da submissão. Eu digo o seguinte: o Espírito Santo tem vários nomes na Bíblia. Um deles, ele é o nosso ajudador. Que coisa linda. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora. O papel que Deus deu à mulher na família, o próprio Espírito Santo tem essa atribuição. Ele é o nosso auxiliador, ajudador, e a mulher é auxiliadora, ajudadora. Que posição digna que o Senhor deu à mulher. Enfim, por fim, o retrato da mulher virtuosa está em Provérbios 31. É um poema, a partir do verso 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a acharás? O teu valor muito excede o de rubins. Você, marido que está perto da sua esposa, pode dar um elogio a ela agora, dizendo que ele encontrou essa mulher virtuosa, se ela está perto de você agora? Amém. O que teme ao Senhor é a da parte do marido. Nós devemos, caminhando para a conclusão, como nós estamos. O que mais deseja nessa terra é ser amada. Marido, faça o quê? Sabe o que um homem mais precisa nessa? No ministério é importante. Sabe o que nós temos em Efésios
e 3. Em vós, o que uma mulher mais deseja, honre o marido. Para concernente aos maridos e concluir, junto com a Eliane, só para jovens, Gênesis 2. Olha, menino não pode sair de casa. No sentido da palavra. Espiritualmente, a sua, eu servirei ao Senhor, serviremos ao Senhor. Josué tinha o entendimento de que ele era o líder espiritual da sua família. Então, falando aos maridos, eu chamo a atenção da importância de nós, maridos, sermos sacerdotes e profetas no nosso lar, liderarmos espiritualmente a sua família. Porque muitas mulheres têm feito isso? Por causa da omissão do homem, da omissão do marido, mas é importante cada um cumprir os seus papéis. Então, chamar a atenção ainda para mais um ponto em relação a nós, maridos. Eu disse que uma mulher é afetada principalmente pelo que ouve, pelo que vemos. Com uma mulher, de uma maneira geral, aquilo que ela ouve e o toque. Acredito que as irmãs que estão conosco concordam com isso. E para a gente fazer justiça, as mulheres até que têm problema com ver também. Eu tenho dito, mas é com bolsa, sapato, vestido. E isso não adianta ensinar e pregar, isso não tem conserto. Mulher vai amar bolsa, sapato, vestido até o último dia. Deve ter irmã dando glória agora, porque é a pura verdade, não é? Estou dizendo isso para nós maridos, nesse ponto da ministração, para chamar a atenção do seguinte: se a nossa esposa é afetada grandemente pelo que ouve, não pode faltar um eu te amo no relacionamento diário. Isso que eu falo sempre. E mais que isso, três vezes ao dia. Não pode faltar um eu te amo na prática, através de atitudes. Eu faço uma pergunta agora a todos. Qual a última vez que teve um eu te amo no seu casamento? Qual a última vez que teve um eu te amo em família? Já pensou se cada marido, quando terminar essa transmissão, fizer um firme propósito, a partir de hoje vai ter elogio todo dia na minha casa? E cada esposa fazer uma proposta no seu coração, a partir de hoje vai ter incentivo todo dia na minha casa? Só isso produziria uma revolução e cumpriria a proposta do nosso tema, o cuidado com a família em tempo de isolamento social. Casais, famílias, é para colocar em prática esses princípios no tempo de isolamento social. E quando tudo isso terminar, isso fazer parte do casamento e parte da família. É por isso que nós estamos tratando dessas questões. Vamos concluir o verso 3 com a parte final sobre os filhos? Acompanhe o final do verso 3. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Meus irmãos e irmãs, aonde estão os filhos da família abençoada do Salmo 128? Na hora das refeições. Aonde estão? Ao redor da mesa. Aonde estão os filhos hoje, na hora das refeições? No celular? No quarto? Na sala? Na televisão? E eu faço uma pergunta agora. E onde estão os pais desses filhos? Nos mesmos lugares. Porque nós estamos fazendo discípulos dentro de casa. Nós estamos fazendo discípulos dentro de casa. Os nossos filhos. Por isso o exemplo é tão importante. Por isso, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não tem valor na família. Nem na vida cristã. O exemplo é importante. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança o caminho. E não no caminho. Instruir o caminho é dizer, vai por ali. Instruir no caminho é dizer, me siga. Esse é o caminho. Eu sou o exemplo. Então, vou dar uma frase que eu tenho usado junto com a Eliane em encontro de casais, conferência de família, que é a seguinte: a tecnologia nos aproxima de quem está longe. Mas se a gente não vigiar, nos afasta de quem está perto. Olha agora, eu estou aqui, no estado de São Paulo, numa transmissão online com os irmãos no estado da Bahia.
Isso é uma bênção. Estamos distantes, mas estamos conectados. E isso é uma maravilha. E pode ter muitas pessoas que vão ter acesso de muitos outros lugares. Mas se a gente não vigiar, a gente tem conexão com o mundo inteiro, só não tem mais conexão dentro de casa. Casais, famílias, use esse tempo de quarentena, de isolamento social, para investir um tempo de qualidade com a família, para colocar cada coisa no seu devido lugar na ordem de prioridade. E quando a vida voltar à normalidade, mantenha esses princípios que vão atrair a bênção de Deus para o seu casamento e para a sua família. Lembrando que, concluindo a parte dos filhos, do muito que poderia ser dito, nós estamos aqui no resumo. Nossos filhos precisam mais de presença do que de presentes. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é a nossa presença. E também, não terceirize a criação dos seus filhos, pais. A escola tem um papel importante na educação. Também, a igreja tem um papel importante como lar espiritual. Mas dever de criar filhos é e sempre será dos pais, e nós vamos prestar contas. Para não deixar os pais de fora, porque nós vamos concluir, uma breve palavra para os filhos. Eu já falei dos filhos. Para os pais concernente aos filhos. Agora, para os filhos concernente aos pais. Filhos, o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Honrar também é cuidar, é respeitar, é dar ouvidos. Mas o que eu vou chamar a atenção é nesse ponto só. Qual é? Dia dos pais, dia das mães. Esses 2 dias traz saudade para muita gente, não é verdade? É natural. Mas você acredita que traz remorso para muita gente também? Como assim? Nesses 2 dias principalmente, filhos lembram o seguinte: eu devia ter abraçado mais e não abracei. Obviamente você vai respeitar o princípio do tempo de isolamento social e a dificuldade dessa proximidade, mas o princípio é aplicável para a vida toda. Nós estamos vivendo tempos onde não se pode abraçar, mas os joelhos ainda podem se dobrar, e a oração do justo ainda pode muito em seus efeitos. Não é? Mas no dia dos pais e dia das mães, quando os filhos pensam, eu poderia dizer eu te amo e eu não disse. Eu poderia presentear e não presenteei. E é que o Espírito Santo está nos dando aqui nessa conclusão. Você ainda pode dizer eu te amo para os seus pais? Diga. Você ainda pode presentear? Presenteie. Não espera dia dos pais e dia das mães. Assim que se for possível abraçar, abrace. Essa é a grande reflexão. Vamos concluir no verso 4? Você está com a Bíblia aberta, olhe para o verso 4. E nós vamos concluir essa 1 hora de reflexão. Verso 4. Passamos diversos princípios. Se colocados em prática, olha a promessa do verso 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, os pais que temem ao Senhor, os filhos que temem ao Senhor. Então eu quero concluir essa nossa participação com essas 2 considerações apenas. Número 1. Marido, você ama sua esposa? Esposa, você ama seu marido? Pais, você ama seus filhos? Filhos, você ama seus pais? Então, guarde isso no seu coração. Quem ama faz 3 coisas. Quem ama diz que ama. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama procura agradar a pessoa amada. E a última consideração que eu quero fazer. Na geração passada, era normal para as famílias o culto doméstico. Esta geração está perdendo isso. O que é o culto doméstico? 1h30 de culto? Não necessariamente. 5 minutos que uma família ora unida, louva unida,
medita na palavra de Deus unida. E eu digo, casais e famílias, casal que ora unido permanece unido. Família que medita na palavra unida permanece unida. Se você já realiza o culto doméstico, mantenha. Se você não realiza, aproveite esse tempo de isolamento social e inicie. Quando, pastor Aguinaldo? Hoje. Porque se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? E essa palavra encontre guarida nos corações. E essa reflexão possa fazer com que melhore o nosso casamento e a nossa família. E ajude a resolver possíveis conflitos que os casais e famílias que estão conosco possam estar passando. A palavra de Deus não volta vazia jamais. E eu acredito que, para a glória de Deus, cumprirá mais uma vez a razão para a qual foi enviada. E que Deus continue abençoando a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus.